Todos os dias, as crianças são bombardeadas por um vasto sistema de crenças, por ideologias. Cada vez que uma criança ela olha para o céu, ela está recebendo realmente alguma informação e ela está armazenando dentro dela. É muito fácil a gente entender que a criança ela está em desenvolvimento. E é por conta disso, nesse período tão incrível que o ser humano tem, que nós podemos atuar de uma forma significativa aplicando a palavra de Deus. Tem um filme que se chama Filhos de Istambul. Meu Deus, como esse filme mexeu comigo. Mexeu comigo porque ele conta, né, a história de um rapaz que todo tempo não consegue fugir de quem ele é, da criança que um dia ele foi. E esse filme é muito pesado, muito denso, porque ele se fragmenta, né? E aí ele começa a ter visões, ter traços ali realmente patológicos, psicóticos, ele tem alguns surtos, né? Mas na síntese é o que? A gente não consegue fugir da infância que a gente teve. E isso é forte demais. Por que eu digo isso? Porque quantas vezes eu e você tentamos fugir? Quando na verdade nós estamos prisioneiros sempre daquilo que a gente tenta fugir. Então, o certo é entender e enfrentar a nossa história. Porque a nossa história, ela pode realmente, assim que sarada, entendida, ela pode ser elaborada por nós e ressignificada. E a nossa história pode ser um testemunho para a glória de Deus. E quando a gente olha para as crianças e a gente pega ela com vários bombardeios de crenças e ideologias já impostas desde a infância por propagandas de TV, por vídeos no YouTube, pelos amigos, pelo contato com a sociedade e até mesmo com a família, a gente entende que se as histórias bíblicas chegarem na dor dessa criança ainda na infância, nós teremos crianças transformadas e crianças realmente que dão um novo sentido para as histórias dela. Elas não precisam crescer e carregar os fardos que talvez eu e você carregamos, mas enquanto crianças, elas podem ter um encontro verdadeiro com o Senhor e transformar a sua vida para sempre, como aconteceu comigo e com você. Então eu coloco para refletir isso. Será que a gente está aproveitando realmente essa fase tão importante? Ou a gente vê as crianças muitas vezes como nós temos um currículo de escola bíblica e nós precisamos aprender, nós temos a motivação até bonita e correta de transformar o Ministério Infantil da nossa igreja local, mas nossa verdadeira motivação é que as crianças, elas não só aprendam sobre o currículo que elas devem conhecer, mas que elas vivenciem essa história, essa grande história de Deus para o seu povo e que elas tenham experiências com Deus e com o Espírito Santo. Então, gente, nesse momento eu também coloco outros questionamentos para que você possa refletir sobre isso, né? E aí eu coloco alguns pensadores, eu coloco de Pitágoras, né? Que ele diz que se a gente educar as crianças, a gente não pune os adultos. Mas Timóteo, ele também fala algo muito importante e ele fala Paulo fala para Timóteo, algo muito importante, que ele diz assim, que quanto a você, Timóteo, você permaneceu nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção desde a sua terna infância. Ou seja, se as crianças, elas realmente entenderem, vivenciarem e experimentarem a palavra viva, essas crianças influenciados do mundo, elas vão passar a influenciar o mundo e vão estar nas esferas da sociedade. E isso que é importante, para isso que nós temos que fazer, nós temos que treinar discípulos, porque provavelmente o mundo, ele teve um impacto muito forte com essa pandemia, né? E quem fazia trabalho em escolas, eu acredito que daqui 2 anos, 1 ano, quando as crianças retornarem para a escola, vai ficar muito mais difícil eu e você entrar. Mas se a gente trabalhar realmente com essas crianças, esse tempo que nós temos agora, hoje, e capacitar
Elas serão missionários nas suas escolas. Elas vão levar o evangelho. Elas vão falar do amor de Jesus. E aí a gente realmente está fazendo discípulos e não está tornando crianças dependentes da nossa programação. Isso que é muito necessário. Crianças saradas, crianças que tiveram a sua história ressignificada, elas vão ter sede de aprender sobre esse livro. Elas vão ter vontade de conhecer esse livro. A gente não vai precisar pensar em ideias mirabolantes, em eventos caríssimos para entreter essas crianças. A gente só vai contar as histórias, a gente só vai falar de Deus. E é tão simples isso. E hoje, muitas vezes, e para muitas igrejas, isso é tão difícil. As igrejas têm tudo, são igrejas riquíssimas, que têm grandes templos, mas não tem pessoas que amam e não tem crianças que têm desejo de ouvir as histórias bíblicas. Que triste realidade. E que este momento possa realmente servir para primeiro o Senhor transformar na nossa vida e depois a gente levar essa transformação na nossa igreja local. As crianças, elas são como uma esponja, que elas absorvem e sugam todas as informações. Então, as informações do que está acontecendo com o mundo, as informações das preocupações dos seus pais, as informações sobre o contato dela com a sociedade, porque pensa para hoje, o que essas crianças, o senso de pertencimento é algo muito importante que o ser humano tem. Essas crianças, elas estão perdendo esse senso de pertencimento porque o mundo está dizendo, ei, criança transmite vírus, crianças precisam ficar em casa, mercado você não pode entrar, igreja você não pode entrar. Então, como que tá lidando com essas angústias da infância, onde o mundo, a mídia tá escancarando, dizendo, ei, você tá transmitindo, você leva o vírus para outros lugares. Então, você entende que o mundo também quer realmente plantar uma doença invisível, tá? Na mente das crianças, muito além do que esse vírus letal. Mas uma doença realmente social, uma doença espiritual. O Senhor fez homens e mulheres para se relacionar. E quando a gente perde esse relacionamento com o outro, isso traz marcos profundos na nossa identidade, enquanto sociedade, enquanto grupo. Então, a gente precisa realmente desenvolver um trabalho sólido, pautado na palavra de Deus, para que seja o firmamento nesses tempos difíceis. E agora eu faço uma pergunta para você. Será que o sistema de crença das crianças é verdadeiramente bíblico? Carol, como assim? O que eu quero dizer, em outras palavras, será que os fundamentos da educação cristã que os seus alunos estão tendo é bíblico? Por que eu tô falando isso? Porque se for bíblico, quando eu levo somente a Bíblia e a palavra, essas crianças ficam impactadas. Mas o que eu vejo, na grande maioria das vezes, é que nós estamos muitas vezes pregando um evangelho, como diz a minha amiga Flávia, do que um evangelho. Esse evangelho é mostrar para a criança que ela pode, que ela consegue. Carol, eu não faço isso. Será? Será que quando a gente não coloca os heróis da Bíblia, os grandes homens, como personagens principais das histórias que nós estamos contando, e nós apontamos para os seus grandes feitos e deixamos de falar de Deus e de Jesus em uma história, será que a gente não está pregando esse evangelho? Será que quando a gente fala que Davi conseguiu, porque Davi era obediente, porque Davi era destemido, porque Miriam ela era audaciosa, ela era corajosa? Gente, isso foi algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Quando eu comecei, eu fiz um visual que se chamava Crianças da Bíblia. Não sei se você já conhece, era assim, vários círculos e aí dizendo, o meu gênero vem de Deus, crianças da Bíblia. E aí eu falava, Deus usou crianças, Deus usou as crianças como usam grandes homens, olha só. E aí eu falava de cada criança específica. E aí a gente vai crescendo na fé, vai amadurecendo, e eu falo assim, meu Deus,
Eu tinha a oportunidade de exaltar o nome do Senhor. E eu contei uma história, eu fiz um recurso que viralizou, aonde eu citei uma vez o nome de Deus na história, aonde eu falei muito mais sobre os homens do que o que Deus é e do que Deus faz, onde eu não citei a nossa condição pecaminosa e a necessidade de um Salvador, e a necessidade de nos arrepender, aonde eu não apontei para Jesus Cristo na história. Olha que falha minha. E isso, gente, talvez você pode também ter cometido esses erros. Claro que, de forma alguma, eu tive essa intenção. Só que, mesmo assim, eu fiz. Mesmo assim, quando eu deveria apontar as minhas ministrações a Jesus, a necessidade de Jesus na nossa vida, eu falei dos grandes feitos de homens. E aí eu te pergunto, será que a gente está pregando o evangelho ou o evangelho? Onde nós colocamos o homem no centro. Pensa nisso.